Olá! Nessa oportunidade, eu desejo compartilhar com você uma reflexão a partir do seguinte tema: em paz com Deus, o fruto da justificação. A Bíblia diz em Romanos 5:1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos próximos minutos, desejo compartilhar com você algumas lições importantes a partir dessa palavra. Para entendermos essa passagem, nós temos que compreender que somos marcados pelo pecado de Adão. Em decorrência do pecado de Adão, a relação entre a criatura e o Criador, infelizmente, foi abalada. E nossas escolhas nos levaram a se tornar inimigos de Deus pelo fato de o nosso Deus ser um Deus justo, santo, puro e íntegro, e as nossas escolhas geralmente são contrárias aos atributos divinos. Nesse sentido, as nossas vontades elas entraram em colisão, diretamente na rota de colisão com Deus. O fato de nós estarmos em colisão, numa rota de colisão com Deus, fez com que nós, criaturas, entrássemos num estado de conflito permanente com o Criador. Mas por meio de Jesus Cristo, nós fomos justificados, perdoados e a nossa vida entrou então em comunhão com Deus. Nos capítulos anteriores ao capítulo 5, nós podemos perceber que Paulo ele faz uma exposição consistente, profunda, sobre o modo e o meio que Deus utilizou para resgatar o homem por meio de Jesus Cristo. Nos capítulos anteriores, Paulo procura demonstrar, a partir de passagens do Antigo Testamento, que há um elemento fundamental para a justificação, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e que por meio da fé, a graça de Deus é manifestada a todos nós. A primeira das bênçãos que nós temos que entender, que é decorrente da justificação, é o fato de que por meio de Jesus Cristo, do ato consumado lá na cruz do Calvário, nós fomos justificados por Ele, e essa justificação, ela trouxe-nos para um momento, para um estágio diferente do estágio anterior, que era de conflito, para um estágio de comunhão, de paz com Deus. Para entendermos o valor e a importância dessa bênção proveniente da justificação, nós devemos compreender o fato de que, sem a justificação por meio de Jesus Cristo, nós estamos em conflito permanente com Deus. O Deus Santo, justo, ele não pode estar em paz com uma criatura que é rebelde aos seus preceitos, aos seus mandamentos. E enquanto nós estivermos sob a culpa do pecado de Adão, nós estaremos em conflito direto e permanente com Deus. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter consciência de que o pecado de Adão nos tornou inimigos de Deus. As nossas obras, os nossos comportamentos pecaminosos nos tornaram estranhos. A Bíblia diz em Colossenses 1:21, a vós também, que outroras éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas más obras. Nós temos que entender que não foi Deus que nos se tornou inimigo da criatura. Muito pelo contrário, a criatura se torna inimigo do Criador, porque quando nós escolhemos o pecado, nós entramos na contramão de Deus. Quando nós escolhemos a seguir as nossas próprias vontades, nós entramos na contramão da vontade perfeita, agradável de Deus. E isso por si só nos torna inimigo do Criador. Segundo, se anteriormente vivíamos em estado de rebelião com Deus, agora somos reconciliados com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado que nos havia colocado em rota de colisão com Deus, pois todos os nossos atos, mesmo os atos altruístas, em si eram movidos por orgulho ou algum tipo de interesse, e isso naturalmente provocava a ira de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, nós fomos redirecionados, e é isso o significado da conversão, quando nós somos redirecionados a Deus. Então nós fomos tirados de uma rota de colisão com a vontade de Deus, que despertava em si a ira dele, e fomos colocados em uma rota de fazer a vontade dele e obedecê-lo. Pois a justificação ela não se resume ao ato de perdão de pecados, mas ela vai muito além disso,
pois ela opera a transformação do nosso caráter. Portanto, a justificação nos coloca em uma posição, em uma nova posição em relação a Deus. Quais são, então, os resultados imediatos de estar em paz com Deus? Nós podemos destacar pelo menos 3, para não irmos muito adiante. Primeiro, o primeiro resultado imediato de paz com Deus é que traz para nós o livre acesso a Deus, pois Cristo pacificou o nosso caminho a Deus e por meio de Jesus Cristo foi restabelecida a comunhão que o homem havia perdido lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos que entender que o pecado de Adão nos colocou, então, em oposição a Deus, porque nós nascemos marcados, subjugados pelo pecado de Adão. E, portanto, todos nós somos necessitados de salvação. O próprio Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. Portanto, por meio de Jesus Cristo, nós fomos restaurados à posição de filhos. O segundo resultado imediato de estar em paz com Deus é que nós não somos apenas perdoados, mas fomos colocados em um lugar de privilégio para viver em comunhão com Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe bem que nós temos uma outra dimensão de vida, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais. Portanto, a perspectiva de mundo, a perspectiva de vida, a perspectiva de felicidade, a perspectiva de paz, a perspectiva de futuro de um cristão que está em paz com Deus é diferente, porque ele está assentado nas regiões celestiais. Portanto, a sua visão de mundo e tudo o que o cerca possui uma dimensão completamente diferente. Em terceiro lugar, o resultado imediato de estar em paz com Deus é que a paz com Deus é um tipo de bem-estar que não é meramente intelectual, mas, acima de tudo, um bem-estar espiritual, que se irradia a todas as áreas da nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos em João 14 e 27, deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. A paz com Deus e a paz em Deus é uma paz diferente daquela que o mundo pode nos dar. O mundo, muitas vezes, as circunstâncias podem nos dar um certo sossego, uma certa segurança. Agora, aquela paz que excede todo entendimento, que está numa profundidade muito maior do que a superficialidade que nós podemos perceber na vida, é somente Deus que nos pode dar. Nós temos que entender que a paz com Deus é diferente de tudo aquilo que nós possamos experimentar no mundo, pois é a paz de espírito, algo profundo que somente Deus pode operar. Somente Deus pode operar no nosso espírito. A psicologia e outras ciências que trabalham com a mente humana conseguem operar no nível da alma, das emoções, mas Deus, pelo seu espírito, trabalha no nível espiritual do homem, algo que ninguém, nenhum homem, nenhuma ferramenta, nada do que dispomos pode tocar, somente Deus. Estar em paz com Deus é a tranquilidade de saber que a sua presença nos guiará e sempre tranquilizará o nosso espírito e a nossa alma, mesmo em meio a todas as adversidades da vida. Por esse motivo, eu e você somos convidados, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, a viver em paz com Deus e a viver um tipo de experiência espiritual que ninguém neste mundo pode nos proporcionar. Portanto, ser justificado em Cristo é estar em paz com Deus. E estar em paz com Deus é algo que ninguém jamais poderá explicar. Um forte abraço, que Deus te abençoe.